Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor Alessandro Bessoni aqui de novo e hoje a gente vai dar prosseguimento aos estudos relacionados aqui à população. Essa é a terceira aula desse bloco, já tivemos aí a aula de conceitos básicos e a aula de transição demográfica antes desse assunto. Então hoje a gente vai trabalhar aqui então as teorias demográficas e naturalmente a gente vai começar pelo aquilo que é chamado o pai da teoria populacional, né? Embora a gente vá perceber aqui ao longo da aula que existem muitas críticas a esse modelo de avaliação, a gente não pode negar que o Thomas Malthus ele teve a responsabilidade aí de introduzir, né, essa preocupação com os estudos populacionais, com os estudos demográficos, e isso deu início, né, a uma série de teorias e demonstrou aí a importância relacionada a conhecer a sua população, para se preocupar aí com formulações de políticas públicas, com a preocupação, a gente vai ver mais para frente, relacionada ao meio ambiente, né? Então, os debates relacionados aí à população têm a sua gênese, né, associada aqui a teorias do Thomas Malthus, que vai nascer lá em 1900, é mole? Em 1798, né, com o lançamento do ensaio sobre os princípios da população. Tá? Essa obra, né, é importante a gente frisar aqui também, né, que o Thomas Malthus ele era um pastor anglicano. Então, isso vai ser importante porque isso vai refletir no que a gente vai perceber como o que ele oferece como solução para as questões relacionadas aqui ao que ele considera como uma grave crise relacionada aí à relação entre crescimento da população e aumento da produção de alimentos, tá? É importante a gente frisar aqui que essa teoria ela é notadamente, aos nossos olhos hoje, uma teoria considerada bastante alarmista, tá, pessoal? Porque ela vai partir do seguinte princípio. Ela vai partir do princípio de que a produção de alimentos ela se desenvolve no que a gente chama de progressão aritmética, então naquele processo de soma 2, 4, 6, 8, 10, né? Enquanto o crescimento populacional ele se daria em progressão geométrica, então ali 2, 4, 8, 16, 32. Né? Então, nesse sentido, haveria um forte descompasso, né, entre o ritmo de crescimento populacional e o ritmo de aumento da produção de alimentos. Então, nesse sentido, o Thomas Malthus ele vai apresentar um cenário caótico, né, um cenário de crise eminente no abastecimento de comida para a população. Né? Então, a gente consegue perceber aqui nesse gráfico, né, que nós teríamos aqui um crescimento da população de maneira exponencial, aqui, enquanto nós teríamos um crescimento linear da produção de alimentos. E nesse ponto de interseção aqui, nós teríamos a ocorrência de uma crise de fome. Tá? Então, é óbvio, né, que a gente olhando para esses dados à luz, né, dos dias atuais, a gente vai perceber que essa lógica está claramente errada, né, pessoal? Então, o Thomas Malthus, lá no finalzinho ali do século XVIII, ele não vai perceber, né, ele não vai ter ali o conhecimento necessário para entender que os avanços tecnológicos eles vão proporcionar um aumento muito significativo da produtividade agrícola. Né? Então, ali o que ele estava olhando lá naquela Inglaterra do século XVIII era que em algum momento não ia ter espaço para você plantar toda a comida que fosse necessária para atender as necessidades da população. Mas quando a gente olha hoje, né, nós temos diversos avanços tecnológicos que permitiram enormes ganhos de produtividade. Né? Então a gente não precisa expandir tanto a área de produção para conseguir atender às necessidades básicas de alimento da população. Tá? Então, hoje a gente olha para essa teoria e claramente ela é uma teoria que não se fundamenta, né? Não se sustenta com base nessa diferença entre crescimento populacional e crescimento da produção de alimentos. Até porque, né, nós vivemos ao longo, agora principalmente, né, nas últimas décadas, nós vivemos uma redução da taxa de crescimento populacional. Né? Vários países, não todos, óbvio, mas em diversos países, o Brasil é um exemplo desses, né, nós temos uma redução do índice de crescimento. A população brasileira continua crescendo, mas ela cresce cada vez menos. Então, com isso, todo esse alarmismo aí relacionado do crescimento populacional em progressão geométrica,
ele acaba que não se consolida, né? E além disso, nós ainda temos como outra crítica o fato de que a produção de alimentos ela também não se dá em progressão aritmética, né? Nós conseguimos aí enormes avanços na produtividade agrícola, que permitiu aí que nós expandíssemos a oferta sem necessariamente expandir muito, óbvio, houve uma expansão, mas não na mesma proporção, a expansão da área cultivada, né? Naquela época, o Thomas Malthus ele oferecia como solução um controle moral, né? Bom, aqui é importante a gente retomar o que eu comentei no início da aula, né? Ele era pastor da igreja anglicana e aí ele vai então defender aí um controle, uma redução da natalidade, com base aí então no controle moral da sociedade, né? Numa espécie de cinto de castidade ou coisas nesse sentido, né? E aqui é interessante a gente analisar, né, como que a teoria malthusiana ela já se apresentava de forma bastante segregadora no que diz respeito aí às classes sociais, se a gente fosse trazer para um conceito mais atual, né? Ele pregava esse controle moral para a população mais pobre, né? Ele já apresentava essa defesa de que a população mais pobre ela seria um fardo, ela seria um peso, né? Então deveria haver um controle populacional para a população mais pobre. E essas regras que ele defendia não seriam aplicadas às classes sociais mais ricas da época, né? É interessante a gente perceber, dá para a gente traçar um paralelo aqui nessa nossa aula, né? Todas as teorias que derivam, né, do malthusianismo, né, a teoria neo-malthusiana e a teoria eco-malthusiana, todas elas vão, em geral, colocar a culpa, né, vão jogar na conta da população mais pobre todas as mazelas, né, todas as preocupações, toda a culpa, né, dos problemas relacionados aí ao crescimento populacional. Isso é uma linha que se expande. Aqui nessa aula eu acabei optando por fazer uma linha cronológica, né, uma análise das teorias com base na sua ordem cronológica, mas essa é uma outra forma da gente fazer essa leitura também, né? A gente pode fazer essa leitura agrupando, né, a teoria malthusiana, neomalthusiana e ecomalthusiana num grupo de teorias que vão colocar aí, né, a população mais pobre como responsável pelas mazelas, responsável pelo alto índice de crescimento populacional, né, e a teoria reformista, né, como uma teoria oposta a essa regra, que vai defender aí, então, que a alta taxa de natalidade é uma consequência da pobreza, né? Então aí a pobreza ela acabaria então a solução para reverter, né, ou para retardar esse crescimento populacional seria atacar a pobreza, né, e não o pobre, né, se a gente pudesse trabalhar assim. Então, galera, com isso a gente fecha essa primeira parte aqui do nosso tópico de teoria malthusiana, né? O que mais cai aí em questão dessa parte é justamente essa análise, né, de progressão aritmética e progressão geométrica. Às vezes, né, alguns vestibulares, inclusive, gostam de utilizar, né, dedicam uma parte da sua prova a questões interdisciplinares, e aí essa aqui é uma questão que poderia ser perfeitamente aproveitada junto com matemática, por exemplo, tá? Então fiquem atentos a isso. E, eventualmente, né, também cai alguma coisa relacionada à crítica. Por que aquela teoria ela já não se sustenta nos dias de hoje? E aí a gente vai justamente abordar essa questão. Tanto de que ele não considerou os avanços tecnológicos na produção de alimentos e também ele errou nesse cálculo de que a população mundial cresceria sempre em progressão geométrica, né? Isso a gente já percebe hoje em dia, através de dados estatísticos, que isso não se confirma, ok? Então, a gente fecha aqui e parte, então, dá um salto no tempo, né, aqui para o pós-Segunda Guerra Mundial e discute a teoria neo-malthusiana. Então, a gente está falando aqui de uma releitura, uma retomada daquela teoria, agora aqui à luz do processo de industrialização nos países subdesenvolvidos, né? Então, esse é um momento em que os países subdesenvolvidos, notadamente aqui na América Latina, né, e no sul da Ásia, estão conseguindo, né, alavancar os seus processos industriais, aqueles países envolvidos no processo de industrialização tardia, né, esses países eles vão ter uma associação muito forte, né, de um crescimento econômico com um elevado crescimento populacional. E aí é interessante porque surge, né, essa teoria neomalthusiana
dizendo que a alta natalidade ela é a causa da pobreza, né? Esses países têm populações que têm muitos filhos e isso gera um peso para o Estado, um custo para o Estado. Então, o governo tem que gastar muita grana para atender a necessidade desse enorme volume populacional e acaba não sobrando dinheiro para promover o desenvolvimento econômico, né? Então, aí para investir em tecnologia, para investir no processo de industrialização e coisas nesse sentido, né? Mais uma vez, essa é uma teoria que encontra alguns problemas bastante graves, né? Quando você olha empiricamente os casos de sucesso, os países que estão ali na liderança dos rankings de PIB no mundo, uma parte expressiva deles tem grandes contingentes populacionais. O próprio Estados Unidos ele tem a terceira maior população do planeta, é hoje o maior PIB do mundo, né? E tem a terceira maior população do planeta, mais de 300 milhões de habitantes, né? A China é a segunda maior economia do mundo, com 1,4 bilhões de pessoas. A Índia aí em quinto colocado na data de gravação desse vídeo, né, na posição como quinto colocado em PIB global e com 1,3 chegando a 1,4 bilhões de habitantes também. Então, o próprio Brasil, né? O Brasil hoje está em nono, né? A nona maior economia do mundo e aí com uma população gigantesca aí, atualmente na ordem de 211 milhões de habitantes. Então, essa ideia de que a população ela seria um fardo, ela seria um peso, ela acaba não se sustentando, porque na prática a população ela é na verdade um enorme potencial a ser explorado, porque a população, se bem instruída, se bem educada, né, se ela tiver acesso ao mercado de trabalho, essa população, ela, na verdade, vai ser a grande engrenagem de desenvolvimento das nações, certo? Então, essa é uma análise hoje que também já está bastante ultrapassada, tá? Essa ideia de que a alta natalidade é a causa da pobreza, hoje já é bastante complexo. É óbvio que a gente não vai negar que existe algum fundo de verdade. Sim, uma população muito grande, ela vai demandar uma maior atenção por parte do Estado, mas ela também vai gerar arrecadação para esse Estado, né? Ela vai produzir, ela vai consumir e impostos serão gerados a partir da atuação dessa população. Então essa ideia ela não é tão direta assim, a população muito grande vai fazer com que o Estado seja pobre, né? Inclusive eles apresentam aqui como solução, né, o planejamento familiar, né, e a difusão de métodos contraceptivos. Aqui já com uma lógica bem mais atual, óbvio, né? Séculos se passaram desde da formulação de Thomas Malthus. Então hoje, obviamente, o cinto de castidade não seria uma medida minimamente razoável. Já o planejamento familiar e a difusão de métodos contraceptivos, essa sim já entra numa discussão bem importante, tá? E aqui, galera, é importante eu fazer um disclaimer aqui no meio, porque assim, eu não estou nesse momento defendendo que você precisa ter uma população muito grande. O fato é que é óbvio que nós temos outros problemas que vão acarretar populações muito grandes, né? E a gente já pode entrar para uma discussão ambiental até que a gente vai discutir no final aqui da aula. Mas o ponto não é nem esse. O ponto é que não dá para dizer que simplesmente o fato da sua população ser muito grande faz com que você seja pobre, porque nós temos exemplos empíricos que provam o contrário, né? Como eu já falei, Estados Unidos, Índia, China. Ah, Alessandro, mas Índia e China têm problemas sociais muito graves. Sim, tem problemas sociais gravíssimos. Mas se a gente for perceber, a China principalmente, ela vem conseguindo levantar os recursos, obter os recursos financeiros necessários para reduzir esses problemas sociais, se utilizando, se valendo desse enorme contingente populacional. Tá? A China aplicou medidas antinatalistas, né? Nós tivemos lá a famigerada política do filho único na China, que perdurou durante bastante tempo, acabou não tem tanto tempo assim, tá? Depois de passar por algumas flexibilizações. Mas a China justamente interrompe a política do filho único porque ela percebe que se a sua população começar a decair, ela pode incorrer em problemas econômicos graves, como, por exemplo, aconteceu com o Japão. Né? O Japão é um país aí, com um contingente populacional também bastante expressivo, na ordem de 120 milhões de habitantes. Né? E aí, no caso do Japão, isso é bem mais latente, porque o território japonês é bem menor, né, do que comparado aí com o que a gente já vinha falando, Índia, China, Brasil, Estados Unidos, né, o território do Japão é bem menor,
E quando o Japão começa a enfrentar esse problema, como nós falamos lá na aula de transição demográfica, o Japão já enfrentando aquela última fase da transição demográfica, enfrentando dificuldades de manter o seu contingente populacional, ele sente o peso dessa perda de mercado consumidor, dessa perda de mão de obra na sua economia, tá? Então é muito preocupante, né? Um país chegar nessa condição de começar a perder população, né? Porque a gente sabe muito bem que dentro do atual sistema capitalista, né, a população ela age como essa grande engrenagem da economia. Ela é mão de obra e mercado consumidor, certo? Então perder esse mercado consumidor interno torna o seu país mais dependente do mercado externo, mais dependente das exportações, então tornando naturalmente a sua economia mais vulnerável. Então toda essa discussão relacionada à população, ela pode ser aberta para um escopo muito mais amplo, certo? Então isso é algo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa aula também. Então, a teoria neomalthusiana, ela vai aí apresentar esse argumento mais direto, né, de que a população é muito elevada, ela gera um custo para o Estado, e isso faz com que o Estado não consiga tirar aquela população da condição da pobreza. Então, aí, no caso, o crescimento populacional levaria à pobreza. Imediatamente em resposta, né, a essa teoria, né, nós temos o lançamento da teoria reformista, ou também conhecida como teoria marxista, tá, pessoal? Ela recebe esse nome porque ela vai ter como principal, como vai ter no seu cerne, o ataque à concentração de renda, né, uma crítica muito forte à concentração de renda. Então, ela acaba aí assumindo, né, como dentro da teoria marxista, ele vai justamente atribuir aí a concentração de renda como o grande mal da nossa sociedade, acabou que pegou aí emprestado a terminologia. Tá? Então vocês podem ver das duas formas, tanto teoria reformista quanto marxista. Se virem, já sabe que está falando da mesmíssima coisa. Tá? Ela é uma resposta à teoria neomalthusiana, como eu vinha comentado, e ela vai justamente analisar do prisma inverso, né? Ela vai dizer que a alta taxa de natalidade é uma consequência da pobreza, certo? Então, a grande questão é que uma população muito pobre, ela tende a ter menos acesso aos métodos contraceptivos, menos acesso ao planejamento familiar, ela pode ser também uma população mais rural do que urbana, e a gente sabe muito bem, né, que a população rural ela tende a ter mais filhos, porque diferentemente do ambiente urbano, no ambiente rural, o filho ele é um ativo, ele vai ajudar a família no trato da propriedade, enquanto na cidade o filho é, na verdade, uma grande despesa, né, não vamos negar isso. Então, para quem não sabe, né, aqui no Brasil, em média, você vai ter aí o custo de um filho de 0 aos 18 anos, sem considerar a educação particular, ele vai variar aí na casa do R$ 1 milhão, pessoal. R$ 1 milhão para quem, sem considerar isso aí, só considerando aumento de conta, né, lazer, alimentação, essas coisas, só investimento, só isso, sem considerar a educação particular. Né? Então, nesse sentido, a gente sabe que o custo de vida no perímetro urbano ele é muito elevado. Tá? Então, a tendência é que a população mais pobre ela tenha mais dificuldade de acessar essa informação e acabe tendo mais filhos. Então, dentro da teoria reformista, a solução para esse problema seria justamente a melhor distribuição de renda. Né? Então, para que você evite um crescimento populacional muito elevado, você precisa atacar diretamente a grande causa da pobreza, que é justamente a grande concentração de renda, certo, pessoal? Então, nesse sentido, é bastante importante a gente compreender que a teoria reformista ela é diretamente oposta à teoria neomalthusiana. Né? Ela vai entender que a concentração de renda ela leva ao aumento da pobreza e uma população mais pobre tende a ter mais filhos. Então, para que você controle a sua população, o mais interessante é que você eleve a qualidade de vida daquela população e dessa forma ela tende por conta própria, né, desenvolver ali o planejamento familiar, né, reduzir ali os seus custos, investir mais nos filhos, então acaba que nós temos uma redução natural desse ritmo de crescimento populacional, ok? Então prestem atenção aí
nesse sentido. Essa teoria reformista ela é hoje, né, aquela que melhor se enquadra no que a gente considera como grande problema relacionado aí à questão populacional no mundo, né? As populações mais pobres, elas em geral estão diretamente relacionadas aí a essa dificuldade do acesso à renda. Isso, inclusive, a gente pode até puxar um gancho aqui para voltar um pouquinho na teoria malthusiana, né? Um outro erro aqui do Thomas Malthus, né, é o fato de considerar que vai faltar alimento, né? Na era moderna, nós nunca tivemos uma situação onde no mundo não se gerasse mais alimento do que o necessário. Hoje em dia, inclusive, estimativas afirmam que a gente produz 1/3 a mais do que o necessário para alimentar toda a população mundial, que está aí hoje na ordem de 7 bilhões de seres humanos. A grande questão é que o alimento ele é um produto, e como produto ele só é acessado através do dinheiro, através da renda. Então, se você não tem renda, você não consegue acessar o alimento. E aí sim nós temos graves crises de fome. Então, atribuir a crise de fome à falta de alimentos, ela também é um erro prático, certo? Porque não falta comida. O que se tem é muito desperdício, muita concentração de renda, o que faz com que parte da população mais pobre não consiga comprar esse alimento e aí sim sofrer com desnutrição, ok? Então, atenção a isso. Tá? E esses dados eles acabam corroborando muito fortemente o que é defendido na teoria reformista, né? Que a fome ela justamente vai estar associada, a pobreza como um todo, ela pode estar associada à alta taxa de natalidade, porque essa população ela vai ter mais dificuldade de promover aí esse planejamento familiar. Se o sujeito está preocupado em não morrer de fome, é muito difícil cobrar dele que desenvolva um planejamento familiar, que utilize métodos contraceptivos, certo? Então, nesse sentido aqui, a teoria reformista ela traz uma análise mais condizente com o estágio da nossa sociedade atual, certo? E para finalizar aqui a nossa aula, pessoal, para não ficar muito longa, nós temos aqui a teoria ecomalthusiana, que ela vai se desenvolver no final do século XX, justamente aí em meio, né, a uma efervescência da discussão do movimento ambientalista em escala global, com a ocorrência de diversas conferências do meio ambiente ao longo aí desse final do século XX e início do século XXI. E a teoria ecomalthusiana, como eu comentei lá no início, ela está dentro daquela estrutura que coloca, né, a responsabilidade sobre as mazelas na população mais pobre, e justamente ela vai defender que o aumento da população ele leva ao aumento do consumo de recursos naturais e por conta disso nós estaríamos o aumento populacional estaria pressionando o meio ambiente. Eu não vou discordar 100% aqui dessa teoria, né, porque nós sabemos sim que o aumento populacional ele gera um aumento do consumo e esse aumento do consumo demanda mais recursos e dessa forma nós pressionamos mais o meio ambiente. Mas a solução apresentada, né, do controle de natalidade diretamente, ela é muito simplista, né? A sociedade na qual nós estamos inseridos é uma sociedade muito mais complexa do que simplesmente uma análise quantitativa. Ah, não, vamos cortar, por exemplo, como é apresentado pelo Thanos, né, nos filmes da Marvel ali, nessa última sequência relacionada ali ao Ultimato, né, que ele quer diminuir, quer cortar ali a humanidade, né, pela metade, porque senão vai faltar recurso ali para o universo, trazer o equilíbrio, né, como ele gosta de falar. Ele desconsidera, né, esse tipo de teoria, ele desconsidera a capacidade do ser humano de se adaptar, de encontrar alternativas, né? As próprias conferências sobre o meio ambiente, elas trazem uma nova luz sobre métodos que nós temos para mudar a nossa forma de conviver com a natureza e trazer assim maneiras menos agressivas ao meio ambiente, certo? Então a gente não precisa necessariamente cortar a população, né? Estalar o dedo lá, como o Thanos gosta de fazer, e cortar pela metade a população, no caso dele, do universo, né? Mas trazendo aqui para o nosso escopo, cortar pela metade a população ou 1/3, enfim, não tem nenhuma medida exata nesse sentido. Mas o fato é que nós, enquanto sociedade, precisamos buscar mecanismos para agredir menos o meio ambiente, adaptar o nosso estilo de vida
para um estilo de vida mais sustentável, certo? Então, eu só atribuir isso somente ao controle de natalidade, ao tamanho da população, né, trazer o controle de natalidade como uma solução, ele se apresenta como um reducionismo muito pobre, né? A nossa sociedade é muito mais complexa do que simplesmente uma análise quantitativa, certo? Então, galera, acho que eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha ajudado aí vocês nesse sentido, para o vídeo não ficar muito longo, certo? E a gente se vê de novo aqui numa próxima, ok, pessoal? Galera, um abraço, a gente se vê na próxima. Valeu!